Amém? Muito bom dia, paz do Senhor, amém? Muito feliz de estar com os irmãos aqui nessa manhã, compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu trouxe aí o meu primeiro macho alfa, o Augustus. Quem quiser conhecer ele ali, mais tarde, depois do culto, tá? Só não encosta que tá com 20 dias ainda, mas pode ali apreciar a beleza dele. Então, eu estou muito feliz, né, de estar aqui com os irmãos, de poder compartilhar a palavra de Deus. Como o pastor disse, é uma data muito especial para nós como cristãos, a Páscoa. E é importante que você dedique nessa semana, principalmente, um tempo em família, individualmente, para meditar e refletir nesses acontecimentos. Parece que soa como religiosidade, mas não é religiosidade, né? A Bíblia ela nos ensina que a oração, o jejum e a oração é uma disciplina. Você pode saber que você tem que orar e jejuar, mas se você não se disciplinar a fazer isso, você não vai fazer e não vai colher os frutos disso. E a época da Páscoa é uma época propícia para nós meditarmos no maior acontecimento que já aconteceu nessa terra, que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Então pare, reflita, leia o Evangelho, assista o Paixão de Cristo. Quem é que já viu a Paixão de Cristo? Eu tentei achar, nossa, é muito difícil achar esse filme. Ele não tem nenhum streaming. Eu achei só no Star Plus, quem conhece esse aí? E não tem no original, que é o mais legal, né, que é em hebraico. Eu só achei ele dublado em inglês, que é horrível. Mas medite, né? A gente vai fazer lá em casa com as nossas filhas, né? Todo esse trajeto de Jesus, vai fazer o lava-pés. A minha esposa que está organizando isso daí, né? Mas a gente quer mostrar para elas a importância dessa data. E a gente tem que ter isso bem firme no nosso coração. Amém? Vamos meditar então. Está com pouco tempo hoje. Mas eu queria meditar com vocês nesse tema que é muito importante. A gente vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém hoje. E quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Hoje o Guilherme ele me deu isso aqui, então se eu errar ali o slide, a culpa é minha, tá bom? Então a entrada de Jesus em Jerusalém ela é descrita em 3 evangelhos. Você vai ter Mateus, Lucas e João. Eu escolhi Lucas porque ele tem mais detalhes. Então vamos lá, versículo 28, diz assim: E depois de dizer isto, prosseguia Jesus a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, obrigado Cláudia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que o estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumento, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus, e pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. E diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Versículo 41, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto agora está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Amém? Um texto um pouco extenso, mas eu queria meditar com vocês, antes da gente entrar na reflexão que a gente vai tirar dessa mensagem, sobre o que esse
texto, o que esse acontecimento ele representa. Ele é algo muito profundo, ele é algo muito rico. Ele está cheio de simbolismos e de profecias aqui. Então, quando Jesus ele entra, deixa eu ver se está funcionando isso aqui. Acho que está meio longe. Passa para mim aí, Guilherme, por favor. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, perdão. Antes, então, vamos só entender o que está acontecendo aqui, né? Domingo de Ramos, ele é caracterizado pelo domingo que antecede a ressurreição de Cristo. Todo mundo acompanhou isso aqui até agora? O pastor já explicou, né? Então, nós estamos na Semana Santa, que é iniciada pelo domingo de Ramos, que é quando Jesus entra em Jerusalém. Na sexta-feira, é a sexta-feira da paixão, quando Jesus ele morre, é crucificado, e domingo é o domingo de Páscoa, ok? Só para a gente entender esse contexto, porque isso é importante para a gente entender o que está acontecendo aqui, tá bom? Pode passar. E aí a gente vai ter alguns elementos nesse texto. O primeiro deles é o jumentinho. Por que o jumentinho ele é tão importante nessa mensagem? Porque a gente vai ver aqui Jesus cumprindo uma profecia lá do Antigo Testamento. Lá em Zacarias 9, no versículo 9, o profeta ele vai dizer que o rei de Sião, ele não viria num cavalo de guerra, ele não viria com armas, ele não viria com uma armadura, ele viria montado num jumentinho. E o jumentinho, ele tem um simbolismo, ele carrega um simbolismo que é o quê? Humildade, serviço e paz. Ao entrar em Jerusalém num jumentinho, Jesus ele estava declarando que ele era o rei da paz, que ele estava oferecendo o seu serviço, a sua vida em sacrifício, em amor, em perdão de pecados. Porque esse era o propósito de Jesus. Quando o anjo anuncia para Maria que ela teria um filho, ela diz o seguinte, ó, ele vai se chamar Jesus porque ele irá salvar o seu povo dos seus pecados. Esse era o propósito de Jesus. E era importante que ele cumprisse essa profecia para que o povo entendesse qual era o propósito dele ao entrar em Jerusalém. Então esse é o primeiro elemento que nós temos aqui. Depois disso nós temos o povo, existia uma multidão que estava acompanhando Jesus. E se você ler o Evangelho de João, você vai entender que existe um acontecimento antes desse fato, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro morava em Betânia, que era 3 quilômetros de Jerusalém, era bem perto dali. E normalmente era comum que Jesus, quando operava um milagre com alguém, ele falava para aquela pessoa, olha, não saia contando por aí, não fique fazendo alarde. Mas o milagre da ressurreição de Lázaro, ele foi atípico, porque ele foi um milagre público. Então, quando Jesus ele pega e ressuscita Lázaro, de repente você tem uma multidão atrás de Jesus, reconhecendo ele como um Deus, reconhecendo ele como alguém que realmente fez um milagre. E aí você tem a Páscoa chegando, você tem judeus vindo de todas as tribos, peregrinando para Jerusalém, e você tem esse contexto. Então imagina o alvoroço que estava em Jerusalém. Jesus havia ressuscitado Lázaro, as pessoas tinham presenciado aquele milagre. Jesus, ele usa aquele milagre para declarar, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aí Jesus, ele pega e fala para os discípulos dele que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar. Começam a vir pessoas de outras tribos e nações, os gregos chegam para Jesus e querem encontrar com Jesus. E aí quando ele fala, olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode dar fruto. Ele está profetizando a morte dele. Então ele está preparando tudo aquilo ali para o que iria acontecer na Páscoa. E a Páscoa tem todo aquele simbolismo que a gente já entende, onde o cordeiro, sem mácula, sem defeito, ele é sacrificado. E Jesus ele está se colocando agora como esse cordeiro. Então imagina a agitação daquela multidão. Imagina Jesus entrando nos portais de Jerusalém, no jumentinho, depois de ter feito tantos milagres, depois de ter ressuscitado Lázaro. Então eles começam a declarar, Hosana ao filho de Davi. O que significa Hosana? Hosana significa, salva-nos, salva-nos. Outras versões vão dizer que eles estavam dizendo, bendito é o rei, o filho de Davi. Então eles estavam reconhecendo que ele era o Messias, enviado de Deus. Só que Jesus, ele estava triste. A alma de Jesus estava começando a sentir as dores do que ele havia de padecer.
E aquela multidão estava alvoroçada. As pessoas tiravam suas vestes, colocavam no caminho, pegavam os ramos. Então era um contexto bem complicado. Você vai ver Jesus lá em João 12, depois dessa entrada triunfal, dizendo o seguinte: a minha alma está profundamente atribulada até a morte, estou triste. Por quê? Porque ele estava começando a entender que ele seria sacrificado. Só que paralelo a isso, em contraste com essa tristeza de Jesus, você tinha uma multidão extremamente alvoroçada. E o que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã desse texto é sobre as motivações dessa multidão. É muito importante a gente entender o porquê que eles estavam daquele jeito. Será que eles estavam adorando, todos ali, né? Não vou dizer que todos estavam errados na sua motivação, mas será que todos ali estavam reconhecendo Jesus como alguém que veio para implantar um reino eterno? Como alguém que estava vindo para perdoar os pecados, para salvar aquele povo? Ou será que eles estavam esperando alguém que entraria num cavalo branco, com uma capa, com um escudo, e que libertaria o povo do domínio romano? Porque o povo de Deus estava oprimido, estavam escravizados. Então, quando o povo pensava no Messias, eles pensavam em alguém que ia salvar eles do domínio romano, que iam tirar eles daquela opressão. Então, quando eles veem um homem que faz milagres, um homem que opera maravilhas, que multiplica pães, ressuscita mortos, vê que ele é da linhagem de Davi, começa a conectar os pontos, eles falam: opa, agora nós vamos fazer uma rebelião, vamos revolucionar, vamos nos desprender do Império Romano. Então, qual era a expectativa daquele povo ao receber Jesus, né? E aí a gente ainda tem um elemento que a gente leu, que é Jesus purificando o templo ali. Jesus, ele faz uma profecia contra Jerusalém, como a gente leu aqui, onde ele fala o seguinte: olha, não vai ficar pedra sobre pedra em Jerusalém. E realmente, 70 anos depois de Cristo, o que aconteceu? Jerusalém, ela é destruída. E não sei se você sabe, mas o judeu hoje em dia, ele não sacrifica mais. Porque o templo foi destruído. E Jesus, ele usou de forma soberana a história para mostrar que ele era o único e definitivo sacrifício de cordeiro que deveria ser feito. Ele usou a destruição de Jerusalém para mostrar para os judeus: olha, vocês não precisam mais sacrificar, eu já paguei o preço. Por isso que ele declara essa profecia aqui. Entenda a profundidade disso? E ele fala: olha, quem dera você tivesse reconhecido a visitação de Deus aqui. Então o povo, apesar de estar adorando, o povo, apesar de estar declarando ele rei, não estava reconhecendo ele como o salvador dos seus pecados. Eles estavam vendo Jesus com olhos carnais, estavam com uma expectativa errada. A motivação deles era terrena, eles queriam um reino terreno. Mas não era isso que as profecias declaravam. Vamos avançar? Então, entrando aqui na meditação, para a gente não alongar muito, eu queria meditar com vocês sobre 3 motivos que levam a gente a sacrificar Jesus como a multidão fez. Porque olha só que interessante, você tem num domingo uma multidão, milhares de pessoas aclamando Jesus como rei. E na sexta-feira você tem essa mesma multidão fazendo o quê? Gritando: crucifica-o. Como que isso pode acontecer em uma semana? Como que um povo que estava ali adorando Jesus, reconhecendo ele como um rei, na sexta-feira estava escolhendo libertar Barrabás ao invés dele? Como que isso acontece? E alguns motivos que levaram o povo a sacrificar Jesus, a crucificá-lo, como eu falei, foi isso. Era a expectativa e o imaginário que eles tinham acerca do Messias. O que é imaginário? Imaginário, cada um tem sobre alguma coisa. Se eu perguntar para um irmão aqui o que ele acha que deve ser um bom pai, ele vai visitar o imaginário dele, vai lembrar das lembranças dele com o pai dele.
com o avô dele, e vai definir uma paternidade. Mas se eu perguntar para outro irmão, ele vai ter outras memórias, outras lembranças. Então a gente vai construindo um imaginário, conforme a gente vai tendo contato com literatura, vai lendo um livro, vai lendo um filme. Então um exemplo de um imaginário e de como isso é importante, né? A gente vive hoje em uma sociedade onde a gente é bombardeado de informação. Então a gente tem hoje muito divórcio, por exemplo. Então você vai pegar um jovem, uma criança, desde criancinha ela vai sendo apresentada a desenhos, a literaturas que vão mostrando formas de relacionamento. Não, o casamento tem que ser assim. Vai vir um príncipe, vai te tirar dessa situação, você vai casar e vocês vão ser felizes para sempre. Aí quando ele entra no casamento é totalmente diferente do que ela viu lá na história da donzelinha. E ela tem um choque de realidade. Por quê? Porque o imaginário dela estava esperando uma coisa. E aí, quando ela entra em contato com aquela realidade, ela tem uma expectativa frustrada. Então, como eu disse, os judeus estavam esperando um rei que vinha no cavalo branco, que vinha para destruir os romanos. E quando Jesus chega no jumentinho, com mansidão, com humildade, com paz, quando ele chega lá, expulsa os cambistas do templo, quando ele começa a falar sobre morte, ressurreição, a expectativa deles começa a ser frustrada. E o que isso ensina para a gente? Qual é a sua expectativa quando você olha para Jesus Cristo? Será que nós temos olhado para Jesus somente como aquele que vai salvar a gente dos nossos problemas pessoais? Ou como aquele que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados? Porque isso vai fazer toda a diferença na forma como você se relaciona com Deus. No louvor aqui foi ministrado que nós não louvamos a Deus simplesmente pelo que Ele faz, porque Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele já te salvou, Ele já te deu vida eterna, Ele perdoou os seus pecados. Se isso não é motivo bastante para eu adorar a Deus, nada vai ser. Então nós precisamos entender qual tem sido a minha motivação a me aproximar de Jesus. Porque eu posso estar fazendo com uma multidão que estava adorando a Ele, reconhecendo Ele como Deus, mas por motivos errados. Isso é muito sutil. Pode passar. Então, muitas vezes, a multidão que estava acompanhando Jesus, estava ali, não porque estava ansiando pelo perdão de seus pecados. O próprio Jesus, uma vez, ele vira para a multidão, lá em João 6,26, e diz assim: olha só, vocês não estão me perseguindo, vocês estão me seguindo por causa dos sinais, das maravilhas que eu faço, mas porque eu fiz a multiplicação dos pães e vocês se saciaram. Jesus confronta a multidão porque a motivação dela era seguir Jesus para obter benefícios pessoais. Então nós precisamos ter cuidado para não sermos multidão, nós queremos ser discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que tem intimidade, é aquele que busca pelo motivo certo. Mês passado eu li um livro, chama O Deus Pródigo, ele é muito bom, quem quiser, é do Timothy Keller. E ele faz uma ilustração, obviamente não está na Bíblia, em que ele fala o seguinte: Jesus estava andando com seus discípulos, e ele fala para cada um dos seus discípulos: olha só, quero que cada um de vocês pegue uma pedra. Aí o Pedro, que era muito astuto, muito sábio, ele vai lá e pega uma pedra pequenininha. Aí o Tiago vai lá e pega uma pedra considerável, mais pesada. Eles começam a andam 1 milha, 2, 3, 4 milhas. Quando eles param para descansar, Jesus fala assim: olha, quero que vocês me devolvam a pedra agora. Ele pega aquelas pedras e transforma aquelas pedras em pão. Aí Pedro fica indignado, porque ele pegou uma pedra pequenininha. Aí ele vê o Tiago com um pão grande e ele com um pão pequenininho. Aí eles comem, se alimentam, bebem água. Jesus fala: vamos lá, vamos seguir andando. Quero que vocês peguem outra pedra. Aí o Pedro vai lá, faz o quê? Pega um pedregulho, coloca nas costas, começa a andar, pesado, 1, 2, 3, 4 milhas. Quando eles param, Pedro está exausto. Aí Jesus fala para eles: olha,
quero que vocês joguem a pedra no rio agora. Ele joga a pedra no rio e fala assim, vamos continuar a nossa caminhada. Aí Pedro fica, pô, e agora? Não vai ter um pão, não vai ter um peixe, nada? E ele usa essa ilustração para mostrar exatamente qual é a nossa motivação. Por que a gente busca Jesus? É só pelo que ele pode fazer ou é pelo que ele já fez? A gente tem que ter isso muito claro no nosso coração. Porque senão vira um relacionamento com o gênio da lâmpada, onde eu só busco a Deus quando eu estou em problema, quando eu estou precisando. E qual é o pai? Eu sou pai, né? Tenho 3 filhos. Qual é o pai que quer o filho buscando ele só quando precisa de alguma coisa? Ninguém quer isso para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nosso coração não seja contaminado e comecemos a adorar um Deus que nós criamos. O Timothy Keller ele fala muito isso, olha, cuidado para você não começar a adorar um Jesus que você criou, que é fruto da sua imaginação, que não está na Bíblia. Porque o Jesus que foi profetizado, ele veio para perdoar os seus pecados, para te salvar do inferno. Ele veio para transformar a sua vida, como aqui a gente viu. Para que você possa servir, para que você possa amar uns aos outros, para que você possa se doar como ele se doou. Não foi para você ficar no banco pedindo, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. A gente não pode transformar o sacrifício de Jesus que ele fez na cruz num propósito apenas para benefício pessoal. E Paulo ele diz, olha, se Jesus ele morreu apenas para esse presente século para a gente, só para essa vida aqui, nós somos os homens mais dignos de pena da terra. Não é isso aí? Ele está falando o seguinte, olha, se o Deus que você serve, se Jesus que você adora, é só para resolver os seus pepinos, seus boletos aqui na terra, você é o homem mais digno de pena da terra. Você tem noção do que é isso? Então, se o evangelho não entra na minha vida para eu transformar outras pessoas, foi em vão. Se o evangelho não entra na minha vida para eu servir na minha igreja, para eu amar o meu próximo, qual é a finalidade? É só para eu encher o meu bolso? É só para eu falar que Deus me deu o carro? É só para falar que... E não que Deus não dê, não abençoe, não. Mas é porque a Bíblia ela já fala que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas já estão, tranquilo. E mesmo se não tiver, a gente vai adorar também. Porque ele já fez o que tinha que fazer. E qual o problema disso? Quando a nossa expectativa não é atendida, aí a gente sai da igreja. A gente para de vir, para de congregar. Foi o que o povo fez. Quando viram que ele veio no jumentinho, que não tinha espada, ficava falando que ia morrer. Falei, pô, esse cara aí não vai resolver o problema. O que eles fizeram? Crucifica ele. Pode matar. Chega lá, Pilatos, vocês querem quem? Quer o Barrabás ou quer o Jesus? Não, eu quero o Barrabás. Por quê? Porque ele não vai atender mais as minhas expectativas. Então nós precisamos ter cuidado na forma e na motivação que nós nos aproximamos de Jesus. Vamos avançar, já estamos finalizando. E por último, para a gente meditar, um dos motivos que fez aquela multidão que recebeu Jesus ali com entusiasmo, com adoração, crucificá-lo na sexta-feira, foi a manipulação religiosa. Então tome muito cuidado com quem você ouve. Como eu disse, no contexto histórico, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro e os fariseus começam a perceber que não tinha como controlar aquele alvoroço, é aí que eles definem o plano, vamos matar esse cara. Se você ler lá no Evangelho, você vai entender isso. Depois que Lázaro é ressuscitado, os fariseus eles fazem uma reunião lá no Sinédrio e eles decidem, a gente tem que matar ele. E Jesus sabia disso, por isso que Jesus ele entra em Jerusalém, aí ele sai para dormir fora. Aí o pessoal ficava perguntando, será que ele vai vir para a Páscoa? Será que ele não vai vir? Será que ele vem? Por quê? Porque já tinha um plano de matar ele. E aí esses fariseus começam a manipular aquela multidão. Eles começam a mostrar para aquela multidão que ele não estava ali para atender aquelas expectativas.
Então eles começam a ser manipulados. Por que eles são manipulados? Porque eles não tinham a revelação do alto de quem Jesus era. E isso é importante. Nós precisamos de uma revelação espiritual do Espírito Santo de quem Jesus é. Você pode ser crente, estar na igreja, conhecer o Evangelho, mas se você não entender o que Jesus fez por você, uma hora ou outra você vai pedir para crucificar Ele, como a multidão fez. E aí, os líderes políticos, os sacerdotes, os fariseus, eles começam a manipular aquele pessoal, falando, olha só, ele não veio para salvar vocês do domínio romano, não. É melhor crucificar ele. E quando nós não desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, quando nós não nos relacionamos com Deus pelos motivos certos, nós viramos presa fácil para sermos manipulados. Nós começamos a vir à igreja porque a palavra é boa, porque o pregador vai declarar uma bênção na minha vida, porque isso, porque aquilo. Eu começo a ser manipulado e eu não estou nem percebendo. E quando você vê, você está adorando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Quando você vê, você está adorando a si mesmo, aos seus desígnios, aos seus propósitos. Então, percebam como tudo isso, né, apesar daquele alvoroço, daquela agitação, daquela adoração toda no domingo de Ramos, nós temos uma multidão que pega e 5 dias depois crucifica Jesus. E por mais absurdo que isso possa parecer, nós estamos sujeitos a fazer isso. E essa é a meditação que nós temos que ter quando nós olhamos para esse evento. É entender que Jesus ele veio no jumentinho, com humildade, com serviço, com amor, com perdão, para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o significado da entrada de Jesus ali. E se você for analisar mais profundamente, você vai ver que esse texto ele tem um significado profético. Porque quando Jesus voltar, ele não vai voltar no jumentinho. Ele vai voltar num cavalo branco. Ele vai voltar com os olhos como chamas de fogo. E assim como Jesus ele manda os 2 discípulos para irem lá anunciar que iam precisar do jumentinho para Jesus, ele fala lá em Apocalipse 19, que vai ter a figura das 2 testemunhas. Estão entendendo o paralelismo aqui? Mas ele não vai voltar mais com paz, com perdão. Ele vai voltar para julgar. Ele vai voltar com juízo. Aí sim a figura do cavalo, né? A figura de guerra, de batalha. Então a entrada triunfal também aponta para o retorno de Jesus Cristo. E quando Jesus voltar no cavalo branco, será que você vai reconhecer Ele como Deus? Será que nós vamos declarar como a multidão declarou, Hosana, bendito é o Rei que vem no nome do Senhor? Será que nós vamos fazer parte desse reino que Ele vai trazer, dessa nova Jerusalém? Ou será que nós estaremos apegados a esse reino, a essa terra? Será que nós estaremos esperando que Jesus venha para a gente poder ter uma vida tranquila aqui? Ou será que os nossos olhos estão na eternidade? Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para cada um de nós aqui. Leve isso para casa, medite nos evangelhos. Como eu falei, você tem a entrada triunfal em Mateus, tem em João, tem em Lucas, cada um tem algo de específico, um detalhe ali, um detalhe aqui. Mas medite, pare para meditar nessa semana. Faça isso de forma intencional. Você vai ver que você vai aproveitar a Páscoa como nunca antes. Que o Espírito Santo ele possa visitar a gente e lembrar de onde nós saímos, dos pecados que Ele nos perdoou, do lamaçal de pecado do qual Ele nos tirou. Esse é o significado da Páscoa. Amém? Vamos ficar de pé?
muito importante você levar isso para casa, essa meditação. Na antiguidade, no Antigo Testamento, os reis eles colocavam os versículos na cabeceira da cama para não esquecer os mandamentos de Deus. E se tem algo que a gente não pode esquecer como cristão, é o que Jesus fez naquela cruz. A gente não pode esquecer, a gente não pode banalizar isso. A gente não pode valorizar mais um chocolate na Páscoa do que o sangue que foi derramado naquela cruz. E mais do que isso, o poder que esse sangue teve na minha e na sua vida. Então pare agora para meditar, para refletir, para lembrar de onde Deus te tirou. Da depressão, do adultério, da droga, da pornografia, de uma vida egoísta, de uma vida sem sentido. Eu lembro de onde Deus me tirou. E quando eu paro para meditar nisso, isso me quebranta. Me faz querer ser alguém mais servo, alguém mais amoroso, alguém que se dedica mais a Deus. Então que a gente possa ser visitado nessa manhã por esse espírito de quebrantamento. Incline a sua cabeça e vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos, ó Pai, reconhecer que o Senhor entrou neste lugar, Pai. O Senhor está aqui em nosso meio. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Salvador, Pai. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor nos tirou de uma vida de miséria, de uma vida sem sentido, e nos trouxe para o reino da Tua maravilhosa luz, Pai. O Senhor nos deu vida eterna. O Senhor nos deu vida em abundância, Pai. O Senhor nos deu vida, Pai. Que nessa semana nós possamos Te adorar por tudo isso que o Senhor fez, ainda mais, Pai. De forma mais intencional, de forma mais espontânea. Ensina-nos, ó Pai, a meditar sobre isso, a ensinar isso aos nossos filhos, ó Pai. Que a correria, Pai, do dia a dia, que a enxurrada de informações não venham desviar o nosso foco de olhar para a cruz, de olhar para o sangue derramado, de olhar para aquilo que o Senhor fez por cada irmão aqui, Pai. E nessa manhã eu oro para que, se alguém aqui, Senhor meu Deus, que está envolto em um lamaçal de lama, em um lamaçal de pecado, que está deprimido, que está ansioso, que está, Senhor meu Deus, sentindo à beira de um precipício, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas essas coisas, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, a Tua autoridade sobre todos esses problemas, sobre todo o pecado, sobre toda a escravidão. E nessa manhã, Pai, nós declaramos no nome de Jesus, leva tudo isso embora, Pai. Que ao sairmos daqui, possamos ser visitados, ó Pai, pelo Espírito da Páscoa, Pai. Que possamos, ó Pai, carregar isso essa semana. Possamos Te adorar em espírito e em verdade. Possamos, ó Pai, chorar ao lembrar de tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.